Olá, gente querida. Chegamos ao final de mais uma semana bonita, quente, ensolarada, graças a Deus. Dias mais quentes são importantes para não sermos tão atingidos pelos efeitos da Covid e de outras tantas doenças respiratórias. Bem, nós nos solidarizamos com as famílias que padecem sob os efeitos do vírus. Segundo a nossa Secretaria da Saúde, em números redondos, 80 de cada 100 pessoas que são contaminadas não têm nenhum sintoma. Ou seja, a grande massa de pessoas infectadas nem sabe que pegou o vírus. Os outros 20 que apresentam sintomas, 17 se curam, dos quais 11 chegam a precisar recorrer aos nossos hospitais. E 3 de cada 100 acabam falecendo. Manifestamos a nossa solidariedade a essas famílias que sofrem com a perda dessas vidas preciosas, e até ontem se somavam 2.282 mortes no nosso estado. Claro que muitos desses morreram com Covid, mas não necessariamente só da Covid, se é que me entende. Muitos já tinham uma saúde extremamente fragilizada e a Covid foi, claro, mais um fator, um decisivo fator. Mas isso não faz diferença para quem sofre a perda de um ente querido. Sempre é lamentável e é triste. E não poucas vezes deixa um enorme buraco existencial na vida das pessoas e famílias. Por vezes, tira completamente o apetite de continuar vivendo da pessoa que fica, especialmente no caso de casais que conviveram harmoniosamente, às vezes por 50, 60 ou até mais anos juntos. Amanhã, em nosso culto, transmitido ao vivo pela página do Facebook da Comunidade São Mateus, iremos falar um pouco mais sobre isso com o tema Lockdown da Esperança, porque este é um dos fatores que aumenta ainda mais o sofrimento. Potencializa a dor e as dificuldades relacionadas com a perda de alguém precioso. Participe lá conosco. Bem, hoje, por ser sábado, queremos tratar de mais um trecho do Salmo 119, que é quase interminável. Estamos chegando ao fim. Hoje vamos olhar para os versos 153 a 168. E assim fica um último trecho para o próximo sábado. Neste salmo, que tanto enaltece e glorifica a palavra de Deus, a sua lei perfeita e os seus princípios maravilhosos, eu quero destacar o verso 158, que enaltece a compaixão de Deus e pede que, segundo as leis de Deus, a sua vida seja preservada. Lei e compaixão parecem duas grandezas contraditórias, opostas entre si. A lei é rígida, dura. Se todos são iguais perante a lei, ela trata ou deveria tratar as pessoas exatamente do mesmo jeito. Não importa quem seja. A lei tem que ser inflexível. Abro um parênteses, ok. A gente sabe que não é bem assim, especialmente em nosso país. Mas deveria ser. Infelizmente, o que vemos em nosso país é que a lei é mais dura para alguns, para os inimigos de forma especial, e para os amigos ela é mais branda. Eu fecho parênteses. Com a lei do Senhor não é assim. Diante da lei de Deus, somos exatamente e realmente todos iguais. Todos sem exceção. E por isso dá para imaginar o resultado. Todos viramos réus. Todos diante dela nos tornamos culpados. É o que reafirma Tiago no capítulo 2, verso 10.
Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Por isso, Paulo também reafirma aos romanos que não há justo diante de Deus, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, também eu e você. Todos a infringimos em algum ponto, em algum momento, ou em muitos. Conta-se a história de que num país distante de leis muçulmanas, um ladrão e homicida, segundo aquelas leis, estava para ser executado, condenado à forca. Diante do ato, se reuniram um religioso, comandante da guarda e o rei do lugar. O culpado, diante da iminente morte, clamou dizendo: já que eu vou ser executado, eu gostaria de pedir que fosse executado apenas por alguém que tem as mãos limpas. Por isso eu peço ao religioso que o faça. O religioso, gaguejando, disse: eu não posso, pois sabe como é que é. Às vezes eu tenho que usar algumas ofertas para cobrir meus gastos. E eu confesso que eu pequei algumas vezes por causa disso. Eu peço que o comandante da guarda o faça. Este, gaguejando por sua vez, disse: sabe como é que é? Muitas vezes eu tive que ir além da lei para garantir a justiça. Por vezes eu fiz o que eu não devia. É melhor que eu não faça. Por isso eu peço ao rei que o faça. O rei, por sua vez, titubeou e disse: sabe, eu confesso que muitas vezes eu fui egoísta e até cruel com alguns inimigos. Cometi excessos e fiz um mal desnecessário para com aqueles que eram meus adversários. E além disso, eu acabei me apropriando de tesouros que deveriam ser de todos. Então, eu não tenho as mãos limpas e não posso fazer isso. Diante dessas confissões, aquele que havia sido sentenciado à morte declarou: bem, já que não tem aqui ninguém de mãos limpas, eu sugiro ao algoz que todos nós sejamos enforcados juntos. No final, ele foi absolvido. Não precisamos ir longe para entendermos a nossa situação diante do Deus eterno. Por isso, também entendemos melhor quando o salmista clama por sua compaixão. Sem ela, não há salvação, nem para nós. Por isso também lhe rendemos toda a gratidão do mundo, pois Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores e inimigos, culpados diante dele. Sim, diferente daquele rei, Deus enviou o seu Filho, justo e sem pecados, para morrer em nosso lugar e nos dar a sua vida, nos redimir das suas faltas e nos presentear com perdão. Simples assim. Ele morreu em nosso lugar para que nele tivéssemos paz e vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos salvos e perdoados por causa da compaixão de Deus. Ele mantém a sua lei, mas exerce a sua compaixão. Por ela vivemos. Por causa da grande compaixão de Deus, também podemos ter compaixão uns dos outros. Podemos oferecer a compaixão pela graça de Deus, e ela está ao alcance de todos. Para isto, basta abrir o seu coração e crer. É um presente de Deus. Graça pura está aí, não a desperdice. Ela te trará a paz e a esperança que não pode nos faltar. Que assim seja. Até amanhã.